Estamos ficando um país está crescendo um setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto nenhum. Eu achava desnecessária o aumento da blusinha. Achava desnecessário, porque são compras muito pequenas. Pois é. São compras de R$50, R$60, R$70, sei lá, coisas que não tem nada muito significativo. Bom, eu acabei de falar a respeito do governo Lula e de novo tô fazendo outro vídeo pra falar, porque assim, rapaziada, não dá pra tancar. Eu não ia falar de novo a respeito do Lula, nem das coisas bizonhas que esse governo anda fazendo, porque eu tinha acabado de fazer um vídeo. Só que, cara, depois que eu postei esse vídeo, o cara vai lá e me apronta outra. E o pior é que tem gente pagando ainda de inocente, achando que agora sim ele acabou acertando, agora sim esse governo tá fazendo coisas muito certas. Mas antes de entrar nisso, só quero explicar pra vocês o que é que tá acontecendo. Bom, desde o ano passado, o retrasado, se eu não me engano, já faz um tempinho já, o governo Lula, junto com Haddad, que era o ministro da Fazenda, acabou criando uma taxa. Taxa essa apelidada como taxa das blusinhas, onde o governo acabou sancionando, né, essa lei, conhecida como essa taxa das blusinhas, que era o imposto de 20% sobre aquelas compras meio que baratas onde a gente fazia na Shein, Shopee e AliExpress. Eles justificaram isso falando que era tudo para proteger a indústria nacional, aí sem arrecadar mais. Segundo ele falava que era por causa da pressão das grandes marcas aqui do Brasil. Eles estavam perdendo vendas pro exterior, tá ligado? Então, por causa dessa pressão e também para arrecadar mais dinheiro pro governo, eles acabaram criando essa taxa. Tá havendo uma espécie de concorrência desleal por parte de alguns sites, não de todos. Então, isso está sendo investigado e pode ser coibido. Então, a maneira de você coibir isso é garantindo a concorrência igual para todo mundo. Eu lembro que já tinha visto até algumas reportagens falando que nos primeiros meses lá eles tinham arrecadado mais de 1,8 bilhões de reais. Ou seja, foi um sucesso total, né? Um sucesso pro bolso do governo. Aí agora, a menos de 5 meses da eleição, o Lula disse que a taxa ela era completamente desnecessária. O mesmo presidente que tinha aprovado essa taxa há um tempo atrás e que deixou o Congresso votar, que ficou quase 2 anos cobrando. De repente agora, ele virou o herói do consumidor. Isso daqui não é uma correção de erro, rapaziada. Isso daqui é uma hipocrisia pura eleitoral. Taxaram o povo quando precisaram de dinheiro. Quando a popularidade dele despencou, zeraram do dia pra noite. Na verdade, o Congresso aprovou, sob pressão do comércio varejista, sabe, dos comerciantes de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou seja, as lojas mais organizadas fizeram uma pressão, o que eu achava um absurdo. E nós concordamos com o Congresso Nacional quando ele aumentou 20%, mas depois os governadores voltaram a aumentar o ICMS. Eu achava desnecessária o aumento da blusinha. Achava desnecessário, porque são compras muito pequenas. Pois é. São compras de R$50, R$60, R$70, sei lá, coisas que não tem nada muito significativo, mas as pessoas de baixo poder aquisitivo que compravam aquilo. E que ainda compram. Eu sei do prejuízo que isso trouxe para nós. Eu não entendi nem um dia direito, né, que ele tinha zerado esses impostos da taxa da blusinha. Quando você vai ver algumas das pesquisas eleitorais, o Lula já tá um pouquinho na frente do Flávio Bolsonaro. Ou seja, a papagaiada, a hipocrisia dele tá dando certo, né? Muita gente vai acabar sendo enganada de novo. É a coisa máxima que tem nesse governo, né, mano? O PT consegue enganar as pessoas e as pessoas caem direitinho. Você também tem a questão, né? Por que também que ele não zerou lá o imposto estadual, que é o do ICMS? Porque o que eles zeraram foi do imposto federal. E ok, isso aqui de federal é o governo que aplica. Todo mundo aqui sabe disso. E o estadual é de cada estado, né? Cada estado ali vai ter uma prática onde ele vai colocar uma taxa de 17 a 20%. Ou seja, a taxa ainda vai ter, cara. Você vai ter uma taxa ali que vai ter que pagar, rapaziada. Não tem pra onde correr. O Lula, ele poderia muito bem tentar entrar em acordo com todos os governadores no COFAS pra tentar zerar essas taxas também. Principalmente os governadores que são aliados dele. Mas aí ele não tá pouco se lixando pra isso, né? Eles, tipo, aumentaram lá na época da mesma forma como ele também aumentou o imposto federal dele. E o ICMS também foi do mesmo jeito. Eles aumentaram tudo em conjunto. Aí agora ele só tirou o cavalinho dele da chuva pra ele pelo menos taxar de herói. Ele fala, aí rapaziada, eu pelo menos fiz minha parte. Agora a culpa é dos governadores dos estados que não querem baixar. É basicamente isso, rapaziada. Ele vai conseguir ter essa narrativa, tá ligado? É meio que um alívio parcial. O consumidor, ele ganha sim um pouquinho de respiro, mas a taxa, ela ainda continua. É assim que funciona a política brasileira. Ela acaba criando imposto, arrecada, vê aquela rejeição subir e revoga só quando convém. E que isso aqui fique bem claro pra vocês. Isso daqui não é uma reforma tributária de verdade. É apenas um marketing eleitoral. A
solução mesmo seria reduzir a carga tributária geral, tanto federal como agora estadual, para brasileiro e produto nacional competirem de igual para igual, cara. Mas ele só reduziu o dele ali e jogou aí a bomba depois no colo dos todos os governadores dos estados, falando que agora a culpa é deles, e é por isso que, tipo, não tá zerado 100% aí todas as taxas quando você for fazer uma compra internacional. Mas é aquilo, né, rapaziada? Tem bobo que acredita, tem gente que acaba caindo no papinho desse governo. Eu tava vendo aqui também um monte de gente comentando, finalmente, Lula herói, sei lá o que. É justamente isso que eles querem, que ele seja dado como herói, mas ele não é. E também eu falei pra vocês, né, que também tem a questão que isso daqui é uma parada temporária, é apenas até a eleição, cara. Ele tá fazendo o seu papinho, seu joguinho eleitoral e muita gente tá caindo. Uma coisa que é considerado muito feio na política é perder, o resto é bobagem. Preocupado com a possibilidade de perder as próximas eleições, o governo Lula acabou de abolir a tal taxa das blusinhas. Os tais 20% de impostos para importações até $50, que agora estarão, como era antes, zeradas em termos de taxação. Essa medida é um exemplo perfeito de que não valia nada o que o governo dizia quando impôs a tal taxa das blusinhas. Ou então, que não vale nada o que diz agora. Não era para proteger a indústria, o emprego, a concorrência do comércio brasileiro e arrecadar mais para equilibrar as contas? Agora não precisa mais nada disso, contanto que renda alguma popularidade? O mesmo cálculo político-eleitoreiro é o que motivou outro anúncio feito hoje por Lula, de que vai gastar muito dinheiro para combater o crime organizado. Há 6 meses da eleição. Esses gastos não mudam nada na situação da segurança pública, mas o que importa é poder anunciar. Tem mais. O que o governo promete gastar nesse anúncio de hoje com segurança pública é fichinha, perto do que a Petrobras vai perder se continuar segurando o preço da gasolina, que ela compra mais caro lá fora do que vende aqui. É uma decisão política, evidentemente, para não ter aumento de preço antes da eleição. Ou seja, a estatal pode tomar um prejuízo. O Tesouro Nacional pode arcar com mais dispêndios. A indústria e o comércio nacionais podem se virar. O que não se pode é perder. Isso é muito feio. Tem pessoas também que também é hipócrita, sabe das merdas que ele fez, mas tá passando pano. Principalmente pro pessoal ali que é da esquerda, né? Eles não conseguem largar o osso, cara. Eu fico vendo que parece que pra eles é impossível deles admitir que esse cara aí fez um monte de merda. E continua fazendo ainda. É uma parada inacreditável, mano. Bom, espero que vocês fiquem cientes, né, que isso aqui é uma parada temporária. Não caiam nesse papinho desse governo. Depois que passar o período eleitoral, eles vão voltar de novo a colocar essa taxa. Fora que eles não tiraram 100%, ainda tem esse outro imposto, que é o ICMS. Não é essa coisa maravilhosa toda, tá ligado? Isso aqui também não é mais que obrigação deles, mano. Não era nem pra eles terem colocado essa taxa. Só colocaram pra arrecadar dinheiro e todo mundo sabe que foi isso. Nem adianta eles querem meter o louco e falar que é a direita que fez isso por causa de pressão deles, porque não é. Eles só quiseram mesmo, pronto e acabou. O próprio Haddad já falou isso diversas vezes, o próprio Lula também, mas eles viram que depois que eles colocaram essa taxa das blusinhas, as críticas aumentaram cada vez mais. Foi caindo também nas pesquisas, né? Desde então, mano, desde quando eles colocaram essa taxa. Até algumas pessoas da própria esquerda também criticavam duramente esse cara. Então nesse momento ele só fez isso pra tentar dar como se fosse um herói, um Superman. Mas no final das contas ele só tá enganando todo mundo de novo e mentindo como ele costuma fazer. O bichão é o pai da mentira, viu? Pelo amor de Deus, aqui ninguém ganha dele não, rapaziada. Enfim, mano, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Comenta aí também o que vocês acharam dessas novas medidas e revogações aí que o governo Lula acabou aplicando, né, na taxa das blusinhas. Porque assim, vou ser sincero com vocês, o bicho ainda é esperto. Mesmo ele fazendo isso, ainda vai ter muita gente que vai acabar caindo no papinho dele. Bom, agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo, abraço e até o próximo.